Como vão, guerreiros? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje estarei falando sobre a desistência do homem em relação ao matrimônio e à família. Me deparei com esse meme no Facebook e vi o pessoal comentando e dando risada e brincando, né, outros falando sério, e me coloquei para refletir sobre alguns minutos sobre isso. Tava brincando ali no Face, xingando feministas, me divertindo muito. Quando vi esse meme, eu me lembrei de tempos, de períodos da minha vida, que isso foi um grande sonho, que isso me era vendido como um final feliz, principalmente dentro de igrejas evangélicas, as quais frequentei por mais de uma década. Infelizmente, perdi meu tempo dentro desses lugares, joguei fora mais de uma década da minha vida, quase 15 anos da minha vida jogados fora dentro desse tipo de ambiente, né? Infelizmente, mas paciência. E era vendido que casamento era praticamente a solução de todos os problemas. Porque os problemas das pessoas solteiras dentro das igrejas, eles não olham um emprego ruim como sendo um problema. Eles não olham um baixíssimo salário como sendo um problema. Eles não veem condições de miséria como sendo um problema. Na verdade, dentro da maioria das igrejas, eles enxergam a questão sexual como o maior dos problemas. Então eles entendem que para você não pecar, para você não cometer fornicação, você deve se casar. Pois bem, meus queridos, eles não dão importância para as outras áreas da vida da pessoa. Tá todo mundo pobre, o casal tá ferrado, não tem dinheiro para nada. Se colocarem um filho no mundo, é mais uma pobre alma para sofrer, é mais uma mulher para estar pedindo ajuda em damas de caridade, em assistência social, Bolsa Família, todo esse tipo de coisa. É mais uma criança para sofrer no mundo. Mas ok, vamos lá então. Boa parte desses casamentos enfrenta problemas gravíssimos já no primeiro mês. Como que eu sei disso, meus queridos? Porque eu participava dos aconselhamentos. Mesmo eu não sendo casado, eu era convidado a participar. E os homens enxergavam em mim uma figura paterna. Mesmo homens mais velhos sentiam segurança no meu conselho. E por muitas vezes aconselhei homens e casais ao mesmo tempo, né? Mas na maioria das vezes homens. Procurava os ajudar à luz da Bíblia, muito longe daquilo que a Red Pill, né, nos passa e nos ensina. Mas já haviam alguns conselhos Red Pill que eu dava sem saber que eram Red Pill. Porque a Bíblia contém muitas verdades ignoradas, meus irmãos. A Bíblia, ela contém muitas Red Pills. A questão é que elas são ignoradas pela maioria dos líderes, pois isso vai atingir as mulheres, principalmente as mães solteiras, e elas não vão mais querer ir à igreja. Se elas pararem de ir à igreja, elas param de dar o dízimo e a oferta, pois são clientes. Povo é visto como número é visto como clientes na maioria das igrejas, salvo as igrejas presbiterianas, luteranas, as igrejas históricas, entenderam, queridos? Metodista, fora isso é tudo, olha, difícil de dizer. Enfim, pessoal, e nessas questões de casamento, o que mais se ouvia eram reclamações. O homem, ele tinha um tipo de vida, ele conhecia a mulher, gostava do jeito da mulher, e quando casava, a mulher mudava totalmente o jeito dela e queria mudar totalmente o jeito do homem. Ou seja, são falsas. Porque o homem, quando ele se apaixona por uma mulher, ele se apaixona pelo jeito dela. E ele quer que ela se mantenha daquela forma que ele a conheceu. Diferente da mulher, que quando conhece um homem e se interessa por ele, ela tenta mudar o homem para que ele se torne aquilo que ela idealiza. Podem notar, um homem quer que a mulher se mantenha como ela é. E a mulher, ela quer que o homem seja o total contrário daquilo que ele é, da maneira que ela o conheceu. Então, observando esse meme que eu mencionei logo no início, já foi meu sonho, queridos. O matrimônio já foi meu sonho. A família de propaganda de margarina. Todo mundo tomando café de manhã, aquela coisa bonita. Pois se preparando para o almoço, as crianças se preparando para a escola. Depois buscar as crianças na escola, almoçar, chegar em casa, uma bonita esposa ali esperando, amorosa. E tira aquela sonequinha antes de voltar para o trabalho, volta para o trabalho, no fim do dia volta, a família já está te esperando. Meus queridos, eu vou ser sincero para vocês. Eu conheço muita gente, mas muita gente. Não posso dizer tanto porquê, pessoal, senão vai ficar muito fácil descobrir quem eu sou. Mas eu conheço muita gente mesmo. Eu já visitei muitas famílias nessa casa e nem tanto pela questão da igreja. E, meus queridos, eu nunca vi essa família pelo qual tanto falam dentro das igrejas e nas propagandas de margarina. Eu nunca vi essa família, pelo contrário. Tenho amigos que são casados, têm lá filhos. Meus queridos, a vida dos caras mudou drasticamente. Mudou de uma forma que hoje é necessário muito para esses caras sorrirem. Eles não sorriem facilmente. Eu não digo de sorrir o tempo todo como um bobo.
Mas a questão, meus queridos, é que o sorriso, ele demora em surgir quando a cabeça da pessoa está virada em problema. É o dentista para um filho, que aí é cerca de R$ 500 por mês, mais barato, com um aparelho na boca. O outro filho é criança, tem que comprar roupa, porque criança cresce muito rápido, a roupa deixa de servir logo. É material escolar. É a esposa que está comprando coisas e fazendo contas as quais você não gostaria, mas você aceita fazer essas contas, porque senão ela vai ficar de birra com você. O sexo, que já é pouco, ela vai lhe negar totalmente. Ela vai falar mal de você para a mãe dela, dentre tantas outras coisas. A quantidade negativa, o ônus negativo de uma relação matrimonial, ela é absurdamente alta para o homem. Acredito que seja para a mulher também até certo nível, em alguns quesitos, mas para o homem é infinitamente maior. Então lembro que no passado eu tive esse sonho e devagar, meus queridos, esse castelo, ele foi sendo desmontado. Só que ele não foi desmontado como uma implosão. Não, foi pedrinha sobre pedrinha. Uma após a outra foi sendo retirada. O castelo que eu havia construído em volta de mim, meus queridos, para proteger os meus sonhos, ele teve que ser desmontado, pedra por pedra. Tem um amigo, meus queridos, um dos meus melhores amigos, uma pessoa que amo, daria minha vida por ele, sem pestanejar. E tem um casamento, é uma boa moça, até então, mas ela larga algumas red flags para se pensar e prestar atenção. Quando você critica um matrimônio perto dele, ele diz que é loucura, que não posso falar nada pois não sou casado, que o casamento é maravilhoso, que tudo é lindo, que a vida dele só melhorou com a mulher e tal. Em contrapartida, que a própria esposa, na frente do mesmo, reclama do casamento. Não é tudo isso. Que é muito difícil, é extremamente difícil. Ou seja, ela tece reclamações na frente do próprio e concorda comigo sobre as críticas que eu faço a respeito do matrimônio. A mesma concorda comigo e discorda do próprio marido na frente do marido. E o mesmo insiste em manter um castelo fortificado em roda dos sonhos, em torno dos seus sonhos. Então, meus queridos, quanto antes nós desmontarmos esse castelo fortificado em torno deste sonho matrimonial, melhor será. E para aqueles que querem se casar, eu digo apenas que não tenham essa expectativa lá em cima. Você quer se casar? Se case. Mas saiba que não será igual à propaganda de margarina, não será igual aos casamentos da antiga Disney, né? E todos eram felizes para sempre. Aquilo acabou na Disney, né? Hoje ela se tornou totalmente progressista, woke, lacração em cima de lacração. Eu quero mais é que continue, quero mais é que piore, entendeu, meus irmãos? Eu quero que piore. Qual o motivo? Eu não tenho filhos. Se eu tivesse filhos, eles estariam herdando todo esse lixo que a Disney, que os canais de comunicação jogam no mundo. Como se fosse um vulcão jogando toxinas para o ar. Assim são os meios de comunicação e a mídia em relação à sociedade, jogando toxinas ininterruptamente. Eis mais uma das questões, pessoal, que ter filhos hoje em dia não é interessante. Porque hoje os pais não têm mais o controle sobre seus filhos. Hoje, primeiro, quem tem o controle sobre seus filhos é o Estado. A sua esposa, homem, ela é apenas uma concessão do governo. Porque a partir do momento que essa mulher falar qualquer coisa a seu respeito, por violência psicológica ou violência física, mesmo você não tendo cometido nenhuma dessas, você vai preso. Entende? E ela, a custódia dela volta para o Estado e depois é feita uma concessão para outro. Pois sabemos que você não é o dono, ela nunca vai ser sua, é apenas a sua vez. E mais certo do que a morte, meus queridos, é o divórcio. Então, ter filhos em uma situação, em um momento da história, que a chance de serem filhos de um divórcio ela é muito grande. E é muito difícil essa configuração familiar de somente a mãe ou somente o pai, criando uma criança ou duas. É importante os dois estarem juntos, casados, estarem em matrimônio. Mas hoje está muito difícil. As crianças pertencem ao governo, você também tem uma concessão sobre elas. Mas é você quem tem que dar roupa, é você quem tem que dar sustento, é você quem tem que dar tudo. Somente em último caso, o governo vai conceder os benefícios, né? Sabemos que em algumas regiões do país isso é mais fácil, outras eles não facilitam tanto. Mas você vai ter que disputar uma queda de braço com a escola, que é progressista, os professores altamente progressistas, altamente engajados em ensinar para o seu filho, sua filha, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você é contra, e você não vai poder nem espernear e nem falar nada a respeito. Senão você pode ser preso por preconceito e mais um monte de bobagens, ou seja, o filho não é seu. E tem a questão do custo, pessoal. Roupas,
vai chegar uma idade, ele vai querer um celular, vai lhe incomodar, querendo um bom celular, vai querer um videogame, vai querer um computador, vai querer uma bicicleta, ele vai precisar de ajuda para sempre. Vejam pela vida de vocês, queridos. Até que idade vocês precisaram de ajuda dos pais? Pois bem, então imagine agora os filhos de vocês. Até quantos anos eles vão precisar de ajuda e vocês vão ter que prover essa ajuda financeira. Não é fácil, meus queridos. No passado já foi o meu sonho. Hoje em dia é praticamente impossível, no meu caso, uma situação de matrimônio. Eu realmente não consigo imaginar, queridos. Não posso dizer que isso não vai acontecer, mas isso para acontecer seria mediante algo muito fora da curva e requisitos aos quais são tão inalcançáveis que eu não consigo nem imaginá-los. É muito difícil eu pensar requisitos que me façam mudar de ideia. O dia de hoje, por exemplo, saí do trabalho, fui resolver alguns negócios, fui na casa de um amigo, fizemos ali uma janta, comemos, tocamos violão, vim para casa, joguei um pouco de jogo, assisti um seriado, daqui a pouco mais vou preparar uma leitura e vou descansar. E assim segue a minha semana. Final de semana que vem, vou viajar, vou pro sítio, vou trabalhar um pouco lá. Não vai ter ninguém no meu pé dizendo que quer visitar a mãe, que eu tenho que levar, que quer ir em algum lugar fazer alguma coisa que eu não queira. Crianças me acordando de manhã, no dia que eu quero descansar. Então, meus irmãos, são muitas coisas. E o casamento, ele já foi uma instituição muito firme e segura no passado. Hoje, ele não é mais. Ele é uma instituição altamente vulnerável. Ele é frágil, ele foi fragilizado pelos estados. O que eu digo estados é o estado, os países. Com qual motivo? Eles querem que você case, sim. O governo, pessoal, o estado não é contra o casamento. Ele é a favor do casamento, desde que esse casamento dure pouco. Ele quer um casamento que dure pouco, para que haja a transferência de renda do homem para a mulher. Ele quer esse homem pagando pensão, porém ele quer esse homem longe da criança e ele quer essa criança sendo criada somente pela mãe. Uma criança criada somente pela mãe, ela vai ter muitos problemas na vida, porque ela não tem a figura sadia de um pai sadio, tá, meus queridos? Não me venham com exceções, não me venham com coisas isoladas. Ah, mas e se o pai for um bêbado, um vagabundo? Isso é algo isolado. Eu estou falando da presença sadia de um pai sadio, de um homem forte, de um homem que vai saber aconselhar e de um homem sábio. Não precisa ter estudo, não precisa ter faculdade para isso. Então, meus queridos, a figura sadia de um pai, ela ajuda demais. Ela é determinante na vida de um filho, principalmente um filho homem. E na vida de uma filha mulher também, para que ela não vire uma vagabunda. Nós estamos vendo aí os exemplos diariamente na internet do resultado que dá meninas não terem a presença do pai em casa. Vocês veem, elas vão pro OnlyFans, elas partem para programas, PG, elas se tornam feministas, cabelo roxo, cabelo vermelho, cabelo verde. Altamente radicais, feminismo altamente misândrico, algo repugnante. Então nós vimos. Então, pessoal, hoje está muito difícil. Eu tenho que agradecer a Deus porque tive um padrasto. 2 anos depois da separação da minha mãe e do meu pai, eu tive um padrasto, um homem que me deu muito carinho, me deu educação, eu estive aberto para isso. E a minha mãe também fez com que eu estivesse aberto. Ela entendia que uma participação masculina na minha educação me faria bem, e me fez muito bem, me ensinou a pescar, me ensinou a caçar, melhorou o meu futebol, melhorou a minha aproximação com as mulheres, me deu dicas. Então ele foi um pai para mim, realmente. E imagina se fosse um pai de verdade, de sangue. Então esse vínculo ele é muito maior. E é algo que perdemos hoje em dia. Então quando uma pessoa, que meus queridos, vai zoar de você, que você é solteiro, olha, eu não sei se cabe mais a zoeira. Essa zoeira está funcionando mais, é ao contrário. Porque dos meus amigos que são casados, não há um só deles, meus irmãos, que é feliz. O casal que eu conheço menos triste é justamente o casal que não tem filhos. E as pessoas que têm filhos, elas falam de um amor diferente pelos filhos. É um amor inexplicável. Meus queridos, eu tenho total certeza disso. Eu tenho certeza que algo que é a sua semente, no caso do homem, que você semeou aquilo, e no caso da mulher que deu a vida àquela semente, deve ser algo totalmente diferente. Realmente deve ser um amor inexplicável para quem nunca o sentiu. Mas a que preço? Sofrimento? O tipo de mundo que nós temos hoje é um mundo que você quer colocar os seus filhos? Será que vale a pena você ter uma família hoje, sendo que o divórcio é uma certeza? Será que vale a pena você lutar por coisas que depois você vai ter que dividir um casamento, num possível divórcio? Será que vale a pena, meus queridos? É uma pergunta dolorida que eu faço para vocês. Comente aí, coloque nos comentários. Existe chance ainda para o matrimônio na era moderna? Existe chance para aqueles que sonham com isso? Eu digo, meus queridos, por uma questão de segurança, melhor é ficar solteiro, como o próprio apóstolo Paulo ensinou.
O apóstolo Paulo, ele disse assim: permaneçam solteiros, assim como eu estou. E aqueles que são casados, permaneçam casados. Eu entendo que o matrimônio é uma instituição muito séria para que ela seja banalizada por um divórcio, porque a mulher acordou de mau humor ou porque ela está com vontade de dar para o vizinho, que é o que tem acontecido bastante hoje em dia. Então, meus queridos, pensem nisso. Vale a pena? Não vale? E aí, o que fazer? Por hoje é isso, guerreiros. Força!